Então, nós iniciamos com essa anotação. Eu peço para vocês, por gentileza, para que não esqueçam a anotação, ok? É um item que vai ser verificado na prova. Pela lista de exercício, eu vejo que está correndo tudo bem, estão entregando certinho. Então, quando nós vamos construir uma tabela verdade, uma proposição composta de dois elementos, de duas proposições simples, então a anotação é uma proposição composta, certo? P, com duas proposições componentes simples, P e Q. Nós verificamos isso como? Montando uma árvore binomial. Então, nós temos dois caminhos. Por que nós temos dois caminhos? Porque é uma bivalência, verdade e falsidade, para cima ou para baixo, direita ou esquerda, ok? Foi isso que o George Boole percebeu lá em 1900 e pouco, lá no início do século XX. Então, dado isso, nós temos verdadeiro e falso. Nós não podemos esquecer nunca disso, certo? Verdadeiro e falso. Como nós temos uma segunda proposição simples, então eu preciso abrir mais dois nós para essa proposição simples. Eu vou ter verdadeiro e falso para ela também, verdadeiro e falso. Ok? Até aqui nós estamos cansados de saber, certo? Nós vamos aproveitar e vamos construir a tabela verdade com três proposições simples. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir mais dois nós para cada um da proposição simples Q. Então, eu vou ter R, e R. Então, eu vou ter verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Certo? Como que eu descubro o número de linhas de uma tabela verdade? Quem se recorda? Como que eu sei, pessoal? Só olhando para o número de proposições, qual vai ser o número de linhas da minha tabela verdade? Alguém se recorda? Professor, é véspera de feriado. Além do IL sequencial, tipo verdadeiro, 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 daí verdadeiro, verdadeiro, falso. É assim que nós vamos completar a nossa tabela verdade. Mas há um macete para nós descobrirmos quantas linhas a nossa tabela verdade vai ter olhando para as proposições simples. Olhando para a quantidade de proposições simples. Que regra é essa? 2 elevado a n. Perfeito. Ok? Então, nós respeitamos essa regra aqui, por quê? A base é 2, porque é a bivalência, verdadeiro ou falso, o n é nosso número de proposições. Portanto, nós vamos ter 8 linhas nessa tabela verdade, com 3 elementos, certo? Então, de cara, eu já sei que a minha tabela verdade tem 8 linhas. O que nós montamos a tabela verdade olhando para a árvore binomial, certo? E depois nós fazemos uma contraprova para verificar se a sequência está correta. Então, vamos fazer pela árvore. Vai ficar verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, 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 falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Ok. O que eu sempre faço como um macete? Chegamos na metade do nosso raciocínio, nós fizemos o lado da verdade da primeira proposição. 4 linhas já foram, certo? É a primeira verificação que eu faço. Vamos fazer o lado da falsidade. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, falso, falso. Ok? Qual que é a contraprova que nós fazemos para verificar? Acredito que vocês têm que se habituar bastante com essa ideia de testar, de macete. 4, 4, 2, 2, 1. Perfeito. Tá? Então, nós temos aqui arranjos de 4 em 4, 2 em 2 e 1 em 1. Ok? Então, isso tem que estar bem claro na nossa mente. Como que nós chegamos nesse raciocínio da tabela binomial, da árvore binomial, por que nós chegamos,
qual é o número de linhas da minha tabela verdade, certo? E depois a distribuição, como a Évila falou ali, para poder completar. Ok? Então, resolvido. Professor, Sim. eu preciso necessariamente usar Usar o quê? a árvore? Não. A árvore é para que você saiba a origem do raciocínio. Tá? Não, entendi. Você sabe de onde que saiu aquilo. Esse é o objetivo. Inclusive porque depois que você vai fazendo os exercícios, fica automático, certo? Você já bate o olho na tabela, vai fazendo, tá resolvido. Perfeito. Essa é uma tabela verdade com 3 proposições. Com 2 proposições para que nós possamos verificar todos os conectivos. Então, nós temos P, Q, P e Q, uma conjunção. P, vamos fazer primeiro da inclusiva. P ou Q, P ou Q, que é a nossa exclusiva. CP, então, Q. P6, somente Q. Não P, não Q. Ok? Então, como é que fica? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Certo? Se nós utilizarmos a regra dos arranjos ali. E agora, pessoal? Fazendo direto, como é que fica a nossa conjunção? Professor, nos outros, por gentileza, você pode fazer maior? Sim. Maior, verdadeiro. Sim, só um minuto. Aqui em cima a legenda tá boa? É só fazer um pouquinho maior, por favor, por gentileza. Tá, ok. Então vamos lá. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ok? A conjunção? Agora é com vocês, pessoal. Verdadeiro, falso, falso, falso. A disjunção? Verdadeiro, 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 falso. Verdadeiro, 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 falso. A exclusiva? Esse eu esqueci a regra. É bem pouco usado, né, pessoal? E agora? Peraí, deixa eu ler a regra aqui. Peraí. Exclusivo. Seria falso o primeiro, né? Falso? Falso. Verdadeiro. Verdadeiro. E falso. Por quê? Ela só é falsa quando os dois for falso? Quando uma e somente uma é verdadeira. Isso. Tá? Conforme a Évila falou, o Sérgio, o raciocínio é igual, só que ele é de trás para frente. O Jefferson já falou dessa forma, e é interessante também. Tá? Porque, sim, ela é falsa quando ambas são falsas. Mas a regra, se for falada de forma correta, conforme a Évila mencionou ali, é apenas quando uma for verdadeira. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com uma proposição ou. Então, se uma for verdadeira, a outra necessariamente precisa ser falsa. Se essa for falsa, a outra necessariamente precisa ser verdadeira. Uma anula a outra. Certo? A regra da exclusiva é assim. A condicional? Como é que fica, pessoal? A condicional? Professor, não estou enxergando muito bem, acho que é a imagem do meu computador, alguma coisa assim. Mas se for o que eu estou vendo aqui, pela minha anotação, só é falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Aí é falso, correto? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Nós estamos montando a tabela verdade, tá? Se a imagem estiver falhando para você. Então, a primeira linha da tabela verdade realmente fica verdadeira, porque nós só temos a combinação para que o valor lógico seja falso na segunda linha, onde a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Ok? Como é que fica a coluna da bicondicional agora?
Ô, professor, ali não é verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro? Porque é só quando... Na condicional. Porque é só quando a primeira é verdadeira... Como que é? A regrinha? Quando a primeira proposição for verdadeira, o primeiro valor lógico, e quando a segunda proposição, o valor lógico for falso. A sequência precisa ser verdadeira e falso. Então, aí ali não seria só a segunda, então? Verdade? Perfeito. Isso mesmo. A bicondicional agora, pessoal? A bicondicional é somente verdadeiro quando é verdade, os dois é verdade, os dois é falso. Então é V, F, F, V. Ligação de P? F, F, V, V. Q? F, F, V, F, V. Perfeito, pessoal. Alguma dúvida em relação à montagem da tabela verdade? Eu sei que mesmo vocês dando uma consultadinha, mas como nós manipulamos toda a aula, a ideia é que isso fique realmente fixo na cabeça sem ter que gravar. Eu digo sem ter que memorizar. Bom, a ideia era que fosse de forma fluida, né? Você batesse o olho e já fosse alimentando com a regra. Ao menos esse é o objetivo, né? Que nós possamos chegar aí, nesse nível. Por quê? Porque o objetivo da lógica do cálculo proposicional, além de validar argumento, é aumentar o nível de abstração, certo? Eu não sei se alguns já perceberam alguma mudança, mas o objetivo é como se nós pensássemos de forma errada, porque os nossos pensamentos são desorganizados, caóticos, e a lógica traz uma certa coerência para a forma de pensar, certo? Porque toda vez que você bate o olho numa proposição, você quer validar ela, se ela é verdadeira ou falsa, certo? Isso você faz com as proposições simples, por meio das regras de tabela verdade, você faz com as proposições compostas, e com as proposições quando é uma proposição composta com mais de 2 ou 3 elementos, você consegue obter o valor verdade dela toda, certo? E isso é válido depois, porque, inclusive, como nós vimos no final da aula passada, você consegue conectar isso com portas lógicas, álgebra booleana, e seguir o raciocínio. Então, o objetivo é esse, aumentar o nível de abstração. Tá? Alguma dúvida em relação? Não? Deixa eu copiar isso. Se não tiver dúvida, nós vamos seguir com a nossa lista, certo? Está na frente. Perdão. Legal. Pessoal, com relação à lista, alguma dúvida? Essa é a nossa terceira e última lista antes da prova, tá? Como mencionado. A prova vai ser um conjunto dessas questões, com algumas modificações, tá? Nós estamos verificando ali se vai ser toda ela de forma objetiva, no Moodle, ou se ela vai ser, como está sendo a lista de exercício. Eu estou verificando isso com o professor André, tá? Até porque o nosso conteúdo, ele requer bastante prática, né? Já sabe se vai ser online, professor? Então, esse é o ponto, porque se for pelo Moodle é mais simples de aplicar. Nós conseguimos cobrar o conteúdo. A aplicação seria como? Ao invés de... Eu proponho uma proposição composta, como nós fazemos aqui, vocês separem proposições simples, verificam se cada uma, o valor lógico de cada uma e atribuem o valor lógico da proposição composta. Isso é possível no Moodle fazendo, eu faço a decomposição e coloco e atribuo 2 valores, lá se é verdadeiro ou falso. Vocês vão precisar identificar de forma direta se a proposição é verdadeira ou falsa. Tá? Eu já fiz uns testes hoje lá na plataforma, é um dos meios de se fazer. Tá? O objetivo é tentar traduzir o conteúdo o mais próximo do que nós trabalhamos, para não ficar uma coisa assim de que você possa chutar ou bater o olho e sem ter ideia das regras, né? Então vai ser, de alguma forma, ela vai ser objetiva e algumas questões vai realmente precisar manejar o conteúdo, né? Entendi. Tá?
Pessoal, tudo bem? Eu vou iniciar a lista. Tudo bem. Ok. Então, vamos lá. A nossa primeira... eu coloquei ali a tabela verdade para nós fazermos a revisão, nós já fizemos a revisão. Esse era o nosso primeiro objetivo hoje, tá? Inclusive, na aula de MA, eu tenho conversado com os alunos e, vez ou outra, nós voltamos à árvore binomial, então eu acho por bem sempre apresentar ela no início. Nossa primeira questão é a continuação da aula passada de construção de atribuição de valor lógico das tabelas verdade. Hoje nós vamos fazer encontrar o valor lógico para bicondicional e para negação. Ok? Então tá. Então, nós vamos fazer de forma direta, tá? Como nós fizemos na aula passada. Eu coloco as alternativas e vocês vão falando para mim se a proposição simples é verdadeira ou falsa e descobrindo o valor da proposição composta. Okay? Então, a nossa questão, nós temos o valor lógico da nossa proposição P. Há uma regra que, não sei se a Juliana está aí hoje, mas ela comentou sobre se poderia sempre atribuir o valor, sempre atribuir a letra proposicional P maiúscula para todas elas. Vamos seguir utilizando esse método que simplifica bastante. Então, a nossa composta vai ser sempre P. Tá? Roma fica na Europa. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Neve é branca, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Valor verdade, verdadeiro. Por quê? Porque ambas são verdadeiras. Para o conectivo? Bicondicional. Bicondicional, perfeito. Cristóvão Colombo descobriu o Brasil? Verdade. Eu acho. Não. Cristóvão Colombo descobriu o Brasil, pessoal? Yes, Não, baby. Falso. Dizem que sim, né? Não, pessoal. Ô, louco. Aí eu faltei na aula de história. Vamos lá. Pedro Álvares Cabral, não é, mano? Aham, sim. É um consenso. Eu tava em dúvida aqui. É verdade. Essa Caramba, pegadinha aí é dos Estados Unidos. É verdade, é verdade. Vamos lá, Perdão, pessoal, professor. É um Perdão, consenso. é falso. Farsa. Eu já caí tanto nessa pegadinha, por isso que eu tô rindo. Eu não respondo mais, pessoal. Agora é com vocês, tá? Tiradentes foi enforcado? Sim, verdadeiro. Então, a verdade o valor verdade é falso. A Terra gira em torno do Sol? Verdadeiro. O número π é igual a 3,14? Sim, verdadeiro. Valor verdade, verdadeiro. Mais 4 é igual a 7? Falso. Sim. Perdão, verdadeiro. 5 elevado a 4 é 625? E travou? Bugou. É verdadeiro. É verdadeiro? Perfeito. Zero elevado a 2 é igual a 1? Qual é a pergunta? Acho que é Zero. verdadeiro, não é? 0 elevado a 2 é igual a 1? Zero. Falso. 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 1 mais 5 dentro dos parênteses elevado a 0 é igual a 3? Falso. Qual o valor verdade? Qual o valor Verdadeiro. lógico?
A raiz de 4 vezes a raiz de 9 é igual a 4? Acho que é falso. Não é? A raiz de 2 é igual a 0? Não. Sim ou não? Acho que não. Menos 1 é maior que menos 2? É maior, verdadeiro. Pi elevado ao quadrado é menor que 20? E aí? Sim. Lisboa é a capital de Portugal? Como? Sim. Lisboa é a capital de Portugal? Sim, Sim. verdadeiro. Menos 1 é menor que 7? Menos 1 é menor que menos 7? Falso. Qual o valor lógico? Falso. Marte é um planeta? Sim. Raiz de 144 é igual a 12? Sim. Ok. Primeira questão nós já resolvemos, tá? O que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo de forma direta, tá, pessoal? Qual que é a outra forma de fazer? Direto pela tabela verdade. O que nós fazemos aqui, fazemos juntos e daí parece simples. Então, para recordar, não sei se todos estão a par, todos estão acompanhando, mas nós podemos fazer de forma corrida, assim, sempre nos recordando da regra a qual nós acabamos de fazer revisão, ou nós podemos fazer, ou nós podemos fazer direto verificando na tabela verdade. Tá? Foi sugerido que nós fizéssemos de forma corrida em algumas aulas anteriores. É bom para o raciocínio, mas vocês precisam saber de onde que nós estamos tirando isso aqui. Eu sei que alguns já vão respondendo, ou olhando para as regras, ou fazendo de cabeça, isso é ótimo. Mas para aqueles que não conseguem fazer de forma direta, ou não estão conseguindo acompanhar de onde que está saindo o resultado sai de uma tabela verdade. Ok? Aí precisa voltar lá e montar uma tabela verdade de bicondicional. Tá? Vamos para a questão 2, agora, fazendo as negações. Aqui tá ok, pessoal? Posso apagar? Alguma dúvida? Não? Tá tranquilo? Sim, espera, só deixa eu tirar um print rapidão. Aceito. Ok? Questão 2 agora, pessoal. Também com base no bicondicional? Então, a questão 2, nós vamos trabalhar com negação. Ali eu misturei questões com uma proposição e questões com duas proposições simples. Tá? Então, vamos lá. Não é verdade que 12 é um número ímpar. Qual que é o macete que eu sempre explico e é uma sugestão para sempre se começar por aí? Quem lembra? Opa, de trás para frente. Você primeiro vê qual que é verdade e depois nega ela. Perfeito. Então, o valor lógico da proposição P é verdadeiro ou falso?
Verdadeiro. Aí o negação é falso. Perfeito. Falso. Então, a resposta da nossa questão é? Verdadeira. Não é verdade que 12 é um número ímpar. Falso. Perfeito? Pegou o macete aqui, Michele? Aham. Na negação, nós sempre procuramos a afirmação, certo? E verificamos o valor lógico dela. 12 é um número ímpar. É verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Desculpa, é falso. É falso. Estou ficando doido. Então, por consequência, a negação é verdadeira. É verdadeiro, tá certo. Certo? Então, o valor lógico da nossa primeira questão é verdadeiro. Questão B. Não é verdade que Belém é a capital do Pará. Qual é a nossa proposição P? É verdade. Mas qual é? Qual é a nossa proposição P? Que Belém é a capital do Pará. É verdadeiro ou falso? É Verdadeiro. verdadeiro. Eu não precisaria nem olhar para o resto da proposição. Pela regra, eu já negaria, certo? Eu já negaria que ela seria falsa. Ok? Eu volto, olho para a proposição e verifico que ela é falsa. Certo? Não é verdade que Belém é a capital do Pará. Por que ela é falsa? Porque a proposição simples P é verdadeira. Ok? Todo mundo está pegando, pessoal? Todo mundo está acompanhando? Estou perdido, cara. Tá, vamos lá. Pode falar, Augusto. Estou perdido, não estou entendendo mais nada que você está falando aí. Tá, vamos lá. Vamos fazer de novo. Qual foi a regra que você deu? Qual é a regra, na verdade? Vamos lá. Como você resolveria a questão A? Eu preciso atribuir um valor lógico a ela, verdadeiro ou falso? Como você atribuiria? Verdadeiro. Tá, mas por quê? O que você levaria em consideração para afirmar que ela é verdadeira? Só o conteúdo? Pelo conteúdo, é. Tá, então vamos lá. Não é verdade que 12 é um número ímpar. Então eu ensinei um macete. Nós olhamos para a proposição. Porque o que eu tenho ali? Eu tenho uma negação. Eu tenho não P. Certo? Está negando, tá certo. Isso, ok? Então, eu tenho ali uma proposição não P. Isso eu já sei. Eu quero saber qual que é a minha proposição P. Aí, se eu não me engano, a Évila comentou. 12 é um número ímpar. 12 é um número ímpar. Ó, esquece o início da proposição. Sempre, quando é uma negação, sempre procura a afirmação dela, o valor não negado. Tá. Se não me engano, o Jefferson, alguém comentou sobre o de trás para frente. É uma forma de se resolver. Tá? Então, qual que é a forma não negada da letra A? 12 é um número ímpar. 12 é um número ímpar. É minha proposição P. 12 é um número ímpar, é minha proposição P. Ela é verdadeira ou falsa, Augusto? Falsa. Falso. Se a minha proposição P é falsa, certo? Porque, ó, vamos voltar lá na tabela verdade da negação. O que eu tenho? A tabela verdade da negação não é essa aqui, ó? Não é sempre o oposto? Uhum. Certo? Certo? Então, se o meu valor lógico da minha proposição P é falso, o valor lógico da minha negação é verdadeiro. Sim. Essa é a regra. Legal. Ok? Mas para chegar nessa regra de cabeça, o que nós fazemos? Nós olhamos a proposição, ela está sendo negada? Está. Eu não quero saber da negação. Esquece a negação. Qual que é a forma não negada dela? A forma não negada dela é 12 é um número ímpar. Aí eu quero saber, é verdadeiro ou falso? Ah, é falso. Se é falso, então o contrário é verdadeiro. Pronto, você resolveu a questão. Pela regra, sem olhar para o conteúdo. Só isso? Sim. Beleza. Então,
o valor lógico da minha proposição não P é verdadeiro. Certo? A letra B, a mesma regra. Pensando nesse raciocínio, fala para mim se o valor lógico é verdadeiro ou falso. Da letra B. É verdadeiro. Olha para a proposição, acha a forma não negada dela, verifica se é verdadeiro ou falso a forma não negada, e usando a regra, você fala o inverso para mim. Qual que é o valor lógico? Qual exercício aí, meu? É a número 2, a letra B. A nossa terceira lista. Verdadeiro. Todo mundo está de acordo, pessoal? É um consenso que é verdadeiro? Sim. Então vamos lá. A letra C. É falso. Ó, a letra C nós temos uma negação e uma conjunção. Tá? É falso que 2 mais 3 é igual a 5. Então, minha proposição P vai ser 2 mais 3 igual a 5. Certo? Então, vamos lá. 2 mais 3 igual a 5. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Negação ou falso? Falso. 1 mais 1 é igual a 3? Falso. Valor verdade é falso. Como que nós resolvemos, pessoal? Primeiro, nós já resolvemos a negação, agora é negação com o quê? A negação de P com o quê? Então o valor verdade vai ser falso. É isso? Sim. Todo mundo está de acordo? Todo mundo entendeu o raciocínio? Professor, você pode voltar na B? Na B? Eu acho que é falso, não é? O valor final, negado. Vamos lá. Qual que é o valor lógico da proposição P da B? Verdadeiro, não é? Capital, Belém é a capital, não é? Ó, pessoal, se o valor lógico da proposição P da P for verdadeiro, o valor lógico da proposição não P precisa ser falso. Ok? Todo mundo pegou? Todo mundo está acompanhando, pessoal? Não deixem passar esses pequenos erros. Tá? A letra C. O valor lógico. Nós verificamos que o valor lógico de P é verdadeiro. Verificamos que o valor lógico de Q é falso. Verificamos que o valor lógico de não P é falso. Quando nós fazemos P e Q, atribuímos o valor, olhamos para a negação de P, conjunção de Q, o que nós temos? Nós temos falso e falso, portanto, nós temos o valor lógico é a falsidade. Por quê? Porque numa conjunção eu preciso que ambos sejam verdadeiros para que o valor lógico seja verdadeiro. Então, o meu valor lógico da minha conjunção, olhando para o P negado, é falso. Ok? Se vocês não estiverem de acordo, vocês falem. Professor, Sim. sobre a questão da negação do não P, daí não se tornaria verdadeiro? Desse que você acabou de apagar. Desse exemplo que você acabou de apagar. Vamos lá. Vamos do início. Nós temos uma conjunção, certo? Por que eu tenho uma conjunção? Porque ele está falando que é falso, que 2 mais 3 é 5 e 1 mais 1 é 3. Eu tenho uma conjunção. Está de acordo? Sim. Ok. Então, só que a minha proposição apresentada não é a P, é a não P. Então, eu olho para a negação dela, a conjunção de Q.
Se o meu valor P é verdadeiro, o meu valor não P é falso. Eu tenho uma conjunção dele. Da falsidade com falsidade, ok? Qual que é a regra da conjunção? Falso. Por quê? Será verdadeira quando forem todos verdadeiros. Perfeito. Então vai ser falso, ok? Tá Sabe na minha cabeça como que eu ia resolver isso, professor? Primeiro eu ia resolver a conjunção, porque na minha cabeça a negativa ia ser para toda a frase, entendeu? Não só para P. Tá. Boa observação. Aqui, a tua observação pode ser pensada com essa organização aqui. Por que eu não posso resolver a conjunção primeiro? Porque pela regra lá de... é aquele nome lá que a gente sempre esquece. Resolve a negação primeiro. Precedência. Professor. Sim. Mas eu entendi o que a Évila falou, inclusive na lista eu fiz assim. Porque do jeito que ela está interpretando, ela não pode colocar o E entre parênteses e deixar a negação fora? Daí ela poderia resolver primeiro. Porque assim... Porque quando eu vejo essas proposições, eu realmente vejo essa mesma dupla interpretação que a Évila falou. Sim, mas você não pode... Sim, eu entendo. Mas você não pode sobrepor a ordem de precedência. E se você resolver... Porque o que acontece? Eu tenho... Eu realmente tenho uma disposição ali que ela carece de pontuação, porque parênteses é pontuação. Olhe para a distribuição desse cálculo proposicional. Eu realmente preciso de pontuação aqui? Para mim, não. Vendo agora, não. Não, vamos lá. Qual que é a regra para nós utilizarmos pontuação? É para evitar ambiguidade, certo? Um exemplo de que nós vamos criar ambiguidade e careceria de parênteses. Certo? Por quê? Porque na regra de precedência, eu posso resolver conjunção e disjunção. Ainda assim, pela regra de precedência, eu sei que eu devo resolver a conjunção primeiro, certo? Porque dentro nós temos 1, 2, 3 regras. Na primeira é negação, a segunda é conjunção e disjunção. Na terceira, não é claro qual a sequência que nós devemos seguir. Se é condicional ou bicondicional, ou bicondicional ou condicional. Não há uma regra para isso. Aqui eu ainda tenho uma regra ainda, certo? Eu tenho uma certa elegância na fórmula. Mas a pontuação, ou assim, então, que gera mais dúvidas ainda. A pontuação, ela serve para evitar ambiguidade. Nesse caso, eu não tenho ambiguidade. Certo? Eu não tenho ambiguidade. É claro, pela regra, que eu preciso negar primeiro. Certo? Eu nego primeiro, eu parto para a conjunção e, por último, para a condicional e bicondicional. Ficou claro, pessoal? Vinícius, a questão da pontuação é para evitar ambiguidade. Não há ambiguidade ali. Certo? Eu precisaria de mais algumas formulações, mais algumas proposições ali dentro. Dispostas de forma desorganizada, caótica, porque a pontuação vem para organizar justamente isso. Certo? Certo. Professor, então, só para ficar mais claro para mim, como que ficaria um exemplo, então, que seria dessa mesma forma, só que entre parênteses só a operação do meio? Daí, igual a Évila falou, que o comecinho da proposição, que fala que é falso, que estaria negando tudo, não só o P. Nós temos uma questão assim Ótimo. Nós temos uma questão assim na letra C da questão 3, que é construção de tabela verdade, que é quando começa a ficar mais complexo, tem mais proposições. Nós temos isso aqui, ó, nós já vamos resolver ela. Nós temos P e Q. Se PQ, então P ou Q. Ok? Observe que não há parênteses, não há ambiguidade. Bom, claro que não há ambiguidade. Por que não há ambiguidade aqui? E por que pareceu tão claro, né? Por quê?
Alguém consegue explicar? É uma mudança de parâmetro, né? É a mesma coisa, verdadeiro ou falso. Não tem uma negação. Eu começaria por onde, Augusto? Porque a questão do Vinícius ali, ele quer saber aonde inserir a pontuação, como utilizar a pontuação de forma correta. Que os parênteses é pontuação. Por que parece tão... Por que aqui parece tão... Não, ok. Esse macete pegasse bem, né? É ótimo, você vem de trás para frente, você vem resolvendo tudo. Mas aqui parece mais... parece óbvio. Me desculpe se eu acabo me referindo dessa forma. Mas é porque eu tenho de cara uma bicondicional. Então eu sei que ela vai ser a última a ser resolvida. Certo? Eu tenho essa clareza aqui. Aqui eu não tenho essa clareza. Deixa eu ver se eu tenho outro exercício aqui. Bicondicional não, condicional aí, né? Condicional, isso aí. Eu acabei colocando algumas que não são tão ambíguas. Deixa eu ver se eu tenho uma mais ambígua ali. Ou que pareça ambígua. Ó, esse é um caso aqui. Esse é um caso de ambiguidade que eu utilizo parênteses, certo? Porque eu tenho P ou que e não que, certo? Porque o que é o parênteses? É como se fosse uma vírgula subtraída, algo que está faltando na frase. João foi ao cinema, ó, observe. João foi ao cinema, ou Pedro, João foi ao cinema, ou Pedro ao teatro, e João não foi ao teatro. É uma frase sem pontuação, isso aqui. Tá? Porque o que nós temos que ir e vir? Por isso que nós fazemos a tradução simbólica e a tradução corrente. Porque da simbólica para a corrente, nós transformamos do símbolo para a fala, certo? Da corrente para a simbólica, nós transformamos a fala, o escrito, para o simbólico. Aqui nós temos que pensar como uma frase. Seria uma frase sem pontuação. Quando eu faço isso aqui, eu estou atribuindo uma pontuação a essa frase. E excluindo a ambiguidade. Porque o que eu sei? Eu sei que eu devo vir aqui, negar primeiro, eu resolvo essa conjunção, o resultado disso aqui vai ser a minha disjunção. P com essa P, disjunção e esse resultado. Certo? O parênteses é utilizado para eliminar a ambiguidade, ou seja, para inserir uma vírgula, uma pausa nessa frase. É para isso que servem os parênteses. Ficou claro, pessoal? Talvez para estabelecer uma hierarquia também, né? Parece claro explicando, só é notado quando nós fazemos. Verdade. E precisa realmente fazer essa conversão do simbólico para o textual, para a linguagem corrente, que você consegue perceber que você está falando uma frase inteira sem ponto. Certo? É possível falar uma frase inteira sem pontuação? A pontuação serve para quê, pessoal? Não é para dar uma pausa, um fôlego? Certo? Esse é o objetivo. Isso, esse é o objetivo. E aqui no nosso caso a gente está eliminando a ambiguidade. Tá? Se eu não me fiz fazer claro, eu espero que nos próximos exemplos a gente consiga resolver isso. Mas aqui quando nós fazemos essa transformação, nós precisamos vir resolver a negação primeiro e resolver a conjunção depois. Tá? Essa sequência. Por quê? Pela ordem de precedência. Ok? Letra D. A letra D, o valor lógico. Qual que é o valor lógico da minha proposição P na letra D? Verdadeiro. O valor lógico da proposição P. Da proposição não P. Qual que é a proposição? É verdadeiro. Qual é a proposição P, Évila? Raiz de menos 1. AP? 3 mais 3 igual a 6. Ok? Então é verdadeiro, perfeito. Por consequência, ou por conseguinte, é falso, certo?
Porque o que está afirmando? É falso que 3 mais 3 é igual a 6. Ele está falando que não é. Então, é falso. Ok? A raiz de menos 1 é igual a 0? Eu acho que é verdadeiro. Vamos lá, precisa ser um consenso, pessoal, senão nós vamos resolver errado, tá? Como é que fica a organização aqui? Fica P ou Q, certo? Eu tenho uma disjunção. Qual que é o próximo passo? Negar P. Negar P, a disjunção Q. Por consequente, eu tenho falso, uma disjunção, verdadeiro. Qual que é o resultado? Verdadeiro. Verdadeiro. Ok? Tá claro, pessoal? É semelhante ao anterior, só com uma disjunção agora. Sim. Ô, professor, eu não preciso fazer esse passo a passo, não. Se quiser responder direto, eu posso. Beleza. Tá? Pode ir direto. Letra E. Seu rosto, A letra professor, não dá pra ver, AD. A letra E, perdão, sempre fico bastante aqui lá, depois eu vejo que eu obstruo a câmera. A letra E ela é um pouquinho mais complicada, né? Então, o que nós temos? Nós temos a negação de 1 mais 1 igual a 2. Nós temos uma bicondicional aqui. 3 mais 3, 3 mais 4 é igual a 5. Ô, professor, o valor da dele não é verdadeiro? Porque daí não ficou... Ah, tá. Vocês me corrijam, tá, pessoal? É que ali eu acho que o V de Q é falso, na verdade. O valor de Q. Porque fala que a raiz de menos 1 é 0, mas a de número negativo eu acho que é sempre complexa, não é? Então é falso? Tá falando que a raiz de um número negativo é 0. É falso, não é? Não sei, pessoal, vocês falem para mim. É verdadeiro ou falso? Eu acho que a raiz de um número negativo não tem um valor Não real. é 0, certo? Então é falso. Se ela é falsa, então o que eu tenho? Eu tenho falso, uma disjunção. Cadê? Eu tenho falso, falso, uma disjunção, falso. O Mas valor ela não lógico... existe, não é 0? Tipo, a raiz de um valor negativo não existe. Então, ela não, então seria 0. Então, não é 0? Qual que é o consenso? Ela é um número complexo ou ela é 0? Eu acredito que qualquer valor negativo, a raiz vai ser complexa. Daí, se fosse 0, seria a parte dos reais. Perfeito. Mais alguém? Acho que não, Então é professor. falso. Então vai. É falso. Não é falso, né? Então eu tenho falso, uma disjunção, falso. Qual é o resultado? Falso? Ok. Gente, mas falso com falso não é verdadeiro na condicional? A letra D é uma disjunção, né? Ai, desculpa. Desculpa. A letra D é uma disjunção. Tá. Vamos para a nossa letra E. O que nós temos? Nós temos uma proposição P, nós temos uma proposição Q, nós temos uma bicondicional e nós temos a negação dessa bicondicional. Observe que fazer decomposição ajuda e ajuda muito, tá? Eu sei que tem bastante gente fazendo direto, batendo o olho na proposição. A minha sugestão, sempre quando mandam os exercícios ou vão na aula de MA, a minha sugestão é sempre, pessoal, tomem um pouquinho de tempo e façam decomposição. Eu sei que leva tempo e é mais maçante, porque você precisa pegar a proposição, identificar as proposições simples, as componentes, verificar se elas são verdadeiras ou falsas, para depois montar e organizar, fazer o cálculo proposicional. Mas Visualmente fica mais simples de se entender. Então a sugestão vai ser sempre essa, tá? Eu não vou incentivar a fazer direto. É claro, não há problema nenhum. Cada raciocínio é um raciocínio, mas a sugestão sempre vai ser fazer a decomposição, tá? Como é que eu resolvo aqui? Primeiro os parênteses e depois nega. Ok.
E como é que fica? F, PF. Não, P, perdão. Eu tava vendo aqui. P é V, D verdadeiro. é verdadeiro. P é V, V. Q é falso. que é falso. E agora? Aí a bicondicional ali fica falso. E a negativa verdadeiro. Verdadeiro. Tá? Esse é o nosso resultado. Alguém com dúvida? Não. Tranquilo. Então, vamos seguir para letra G. Letra F. Perdão. Então, nós temos a negativa de 2 mais 2 é diferente de 4. É uma disjunção. 3 Professora, mais... acho que você está lendo a G. A F é 1 mais 1 igual a 5, 3 mais 3 igual a 1. Tudo bem mesmo, perdão. Vamos lá, qual foi que eu fiz aqui? Eu fiz a E, né? Isso. Eu fiz a E. É a F. É isso? Isso, F. Mais 1. É que o início é parecido, né? Mais 1 é igual a 5. É outra bicondicional. 3 mais 3 é igual a 1. Ok? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma proposição P, nós temos uma bicondicional, uma proposição Q. E agora? O valor de P e Q são falsos. Aí a bicondicional fica verdadeira. E aí negando falso. Perfeito? Certinho. Para G agora. Uma acelerada para a gente dar conta. Para G. Negação de 2 mais 2 é diferente de 4. Uma disjunção. 3 mais 5 é igual a 8. Ok? Então, eu tenho uma negação desse conjunto aqui P, uma disjunção, uma conjunção da minha proposição Q. E agora? P é falso. Falso e verdadeiro. Q é verdadeiro. Aí a conjunção é falsa. E aí fica verdadeiro. Perfeito. Ok, pessoal? Então, a número 2 nós resolvemos. Alguma dúvida nessa questão? Para nós podermos... Repete seguir? aí a G, se fazer um favor. Ok, então vamos lá. Você tem uma negação da proposição P, conjunção Q. Vamos lá. As meninas ajudaram a responder. 2 mais 2 é diferente de 4? Não, né? 2 mais 2 Não. é igual a 4. Então é falso. Falso. A conjunção, 3 mais 5 é igual a 8, verdadeiro. Certo? Certo. Então vamos lá. Qual que é a regra da conjunção? Peraí. As duas têm que ser igual para ser verdadeiro? Isso. Igual de que forma? Verdadeiro ou Verdadeiro. falso? Verdadeiro. Então aí vai ser falso. Então precisa aqui ser falso. Aí E nega, agora? fica verdadeiro. Verdadeiro, ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então nós vamos para a número 3, ok?
Vamos lá, número 3. A número 3 é construção de tabelas verdade de uma proposição composta. Ok? Então, vamos lá, número 3. Eu já deixei a tabela verdade ali com a decomposição, certo? O correto é deixar a proposição composta e vocês elaboram para saber. Alguns podem fazer direto, outros podem fazer pelo aquele método de ocultar as duas primeiras colunas. Nós vamos fazer respeitando as duas primeiras colunas. Ok? Então, nós temos uma proposição P e Q, nós temos uma negação, se P, então, não Q. Ok? Nós vamos fazer direto. Vamos fazer respeitando as colunas ali, porque precisa preencher todas aquelas colunas, certo? Então, vamos fazer do jeito correto aqui. Então, é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E agora? Copia também na P e na Q ali. Ótimo. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E agora? Fazer a negação dentro do parêntese. Negação, verdadeiro, falso, verdadeiro. E agora? A condicional dentro do parêntese. Condicional, como fica? FVVV. Todo mundo está de acordo? Se todo mundo está de acordo, qual que é a negação? Espera aí. Verdadeiro, FFF. Perdão. Confundi. Ok? Então, essa é a primeira, essa é a letra A. Letra B. A letra B, nós precisamos resolver uma conjunção, se P e Q, então P ou Q. Ok? Vamos fazer diferente aqui. Para nós fazermos direto. Então, nós temos P, Q, se P e Q, então P ou Q. Ok? Então, vamos lá. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Todo mundo está de acordo? Sim. O que precisa ser feito agora? Agora é feito essa disjunção, eu acho, não. Conjunção. A conjunção e a disjunção. As duas e depois a condicional. Qual que vocês querem começar? Pode ser pela disjunção. Então, como é que fica? VVVF. Ok, todo mundo de acordo? Como é que fica a conjunção agora? VFFFF. Está todo mundo de acordo, pessoal? Se está todo mundo de acordo, como é que fica a condicional? Tudo verdadeiro. Ok? Estão acompanhando? Yes. Beleza? Então vamos para a letra C. A letra C nós precisamos resolver uma negação de P. Se não P, então se Q, então P. Ok? Então nós temos verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Opa! Tá certo, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E agora? Primeiro parênteses. Como é que fica? VFVV. F aqui? Por quê? VV. Porque o P é verdadeiro e o Q é falso. E agora? Agora faz a negação. Como é que fica? FF. Não, pera. Ah, tá. É FFVV. Como é que fica a condicional? Tudo V de novo.
Todo mundo de acordo, pessoal? Sim. A letra D. O que eu tô fazendo aqui? P e Q. Se P, então Q. Se P, então Q. Então P e Q. Ok? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Como é que fica? Tá, peraí. É a D? A letra D. Primeiro resolve parênteses, fica VFVV. VFVV. Aí depois passa para o chapeuzinho que esqueci o nome. É isso, VFFF. Não, peraí. Peraí. Acho que tá certo. É, VFFF. É. VFFF. Isso. Verdadeiro, falso, falso, falso. Ok? E agora? E agora... Não senti firmeza nesse ok. Também não senti firmeza não, professor. Vamos lá, pessoal. É conjunção, certo? Qual é a regra da conjunção? Ambos precisam ser verdadeiros para que seja verdadeiro. Então, eu tenho verdadeiro, falso, falso, falso. Ok? Tá? A condicional, como é que fica? Tá certo. VVFF. VVFF. Todo mundo está de acordo? Sim. Só será falso quando a primeira for verdadeira. A condicional. Isso. Tá? Então tá ok. Letra E. A letra E vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? A letra E. Eu tô fazendo ela ainda. Isso. Então nós vamos nos apropriar dessas três colunas que já foram deixadas ali para esse propósito. Então nós temos P, Q e R, ok? Nós estamos trabalhando agora com o quê? Nós estamos trabalhando com uma proposição uma proposição composta com três proposições componentes simples. Tá? Então, nós precisamos trabalhar com as três colunas ali que nós montamos no início da aula. Então, nós temos P, Q e R, a negação de P, uma condicional de Q, uma disjunção R. E P, nós temos verdadeiro, 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 falso, 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 falso. Fica bem alinhado aqui. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Isso fica mais ou menos alinhado. E agora? Negar primeiro o P. Como é que fica? Falso. Falso, 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 falso. Verdadeiro, 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 verdadeiro. Isso. Aí depois o C é VVVVVV e os dois últimos falsos. O C. Perdão, não entendi. A condicional, últimos, né? É a condicional. É V, 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 V. Não, peraí, agora eu me confundi. Ah, tá. Falso, falso. Todo mundo de acordo? Às vezes o meu não está alinhado. Oi? A condicional nesse caso aí é entre o P e o Q só, né? Entre a negação de P com o Q. Isso. Pegou ali, Augusto? Mas é entre o P e o Q. Não é o P negado, não, né? É o P negado com o Q. O P negado, né? Tá. Isso.
É a fila do vermelho ali. Tá certo. Ok? Opa. E agora? Agora pega o C com o chapeuzinho para baixo. Fica V, 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 F, V, F. Não, o de cima é V e o de baixo é F. De junção. Isso, V, F, V, F. Isso. Ficou bem alinhado. O de vocês tá mais perceptível, né? Ok? Todo mundo de acordo? Se tiver todo mundo de acordo, nós vamos para a última, a letra F. Professor, Sim. só uma perguntinha. Daí essa, como que é o nome desse chapéuzinho para baixo mesmo? Esqueci o nome. É uma disjunção. O que é isso aqui? É um ou. Tá, então a disjunção vai com aquela setinha. A condicional. O resultado dele vai contra o da setinha. Isso. Tipo assim, o R é contra esse resultado aqui. O que você fez? Você resolveu dentro dos parênteses primeiro. Sim. Certo? Você, pela regra da precedência, a regra da precedência é: o primeiro é a negação, o segundo é a conjunção, a disjunção, o terceiro é a condicional, bicondicional. Ok? Você observou essa regra de precedência aqui, olhou para dentro dos parênteses e falou o quê? Primeiro, eu resolvo a negação. Você foi e negou P. Sim. Então, por consequente, o resultado da negação de P, a condicional é o resultado da negação de P com Q. Você chegou na bicondicional. Então, você já tem o resultado dos parênteses. Agora, é só fazer a disjunção com R. Pode. Entendeu a sequência? Mais ou menos. Vamos lá de novo. O que você precisa? Lembrar da ordem de precedência. Tá? Sim. Eu não me recordo a aula, pessoal. Foi uma anterior. Se não me engano, foi na primeira lista de exercício. Eu fiz uma correção ali na ordem de precedência. Certo? Postei o slide isso aqui está num slide lá, de aula. Na aula 4 ou aula 5. Se alguém tiver os slides aí, pode me corrigir, por gentileza. Essa ordem de precedência está lá. Essa ordem de precedência é o que você vai utilizar para resolver resolver esse cálculo proposicional. Então, você vai olhar para a ordem de precedência. Primeiro, quando você bater o olho, você vai resolver a negação. Depois, vai resolver disjunção e conjunção e disjunção. Por último, você resolve condicional e bicondicional. Sabendo disso, você volta para a fórmula. Qual é o segundo passo? Olhar o que está dentro dos parênteses. Você identificou o que está dentro dos parênteses, nega primeiro, utilizando a regra de precedência. Resolve o bicondicional, porque está dentro dos parênteses. Você não pode pular a pontuação, que foi a conversa com o Vinícius ali. Você resolveu o bicondicional dentro dos parênteses. Aí você resolve o que está fora dos parênteses. O que está fora dos parênteses? A disjunção. Então, você vai utilizar o resultado da condicional, o valor de R, para chegar no resultado da tua disjunção. É isso que você vai fazer. Mas o macete, a regra que precisa estar claro, é a ordem de precedência. Precisa ter isso fixo na mente, porque quando você bater o olho na fórmula, você precisa saber o que fazer primeiro. Você sabe que você precisa resolver dentro dos parênteses primeiro, certo? Porque você tem 2 mais 2 dividido por, sei lá, por 2. Você resolve a razão, a divisão primeiro? Pessoal? Não, certo? A regra é a mesma. É do algébrico, do numérico, para o cálculo proposicional. A ideia, né, para não ficar redundante com a lógica, é a mesma. Então, você sabe que precisa resolver o que está dentro dos parênteses primeiro. Mas e agora? Dentro dos parênteses eu tenho dois sinais, uma negação e uma bicondicional. O que eu resolvo primeiro? Para saber disso, eu preciso me recordar da ordem de precedência.
Tá? Então, ordem de precedência primeiro, bate o olho na fórmula, tem parênteses? Tem. Resolve o que está dentro dos parênteses e com o resultado você sai para fora dos parênteses. Tá bom? Falando, não sei se fica tão claro, pessoal, realmente fazendo, tá? Precisa praticar e... na primeira aula tem uma pasta com bibliografia. Então, todos os livros que é utilizado para elaborar as aulas e os exercícios estão lá. Tá? Se desejarem, pode voltar lá e baixar os livros. Podem entrar em contato também. Tá. Já esclareceu bastante, professor. Obrigado, viu? Beleza, então nós vamos para a nossa última, a letra F. Então, vamos lá. A letra F, o que nós temos? Nós temos uma negação de P, uma conjunção de P, conjunção de P, nós temos uma condicional e nós temos uma bicondicional. É isso? É isso. Ok? Então nós temos verdadeiro, 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 falso, 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 falso. Verdadeiro, 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 falso, 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 falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, 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 falso, 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 falso. Ok? E agora, pessoal? Primeiro parênteses. Parênteses, perfeito. Como é que fica? Como é que fica? Verdadeiro. Verdadeira, falsa. Falso. Verdadeiro. Verdadeiro, falso. 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 V, Falso. F, Falso. Falso. V. E agora? Agora é negação de P. Então, F, 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 V, 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 V. E Agora, o chapeuzinho aí, que eu esqueci o nome, fica tudo falso. Olha que maravilha. E depois fica tudo falso de novo. Eu adorei essa questão. É tipo a vida, é tudo mentira. É tudo falso. 1º de abril. Gente do céu, o que é isso? Tá todo mundo de acordo com a questão, Vocês estão pessoal? animados. Ai, Cristo. Professor, volta na bicondicional, por favor. Bicondicional? A fórmula fala o seguinte, é verdadeiro quando P e Q for verdadeiro, não é isso? Ou P e Q for falso. Quando os dois valores lógicos, porque tem que cuidar, eu ouvi ali antes, né? Quando os dois são verdadeiros. Mas quando os dois o quê? Os dois verdadeiros ou os dois falsos? Os Então, dois. inclusive, aquela afirmação, ela acaba indo de encontro com a regra da bicondicional. Porque se você generalizar para os dois, a bicondicional você pode generalizar. Porque quando os dois são verdadeiros, quando os dois têm o mesmo valor lógico, ambos são verdadeiros. Porque essa é a regra da bicondicional. Quando ambas as proposições têm os valores lógicos iguais. Uhum. Tá? É verdadeiro. Caso contrário, falso. Perfeito. Ok? Ok, obrigado. Pessoal, perfeito? Todo mundo pegou? Todo mundo acompanhou? Yes. Sim. Tá, de horário. Ok. Pessoal, alguma dúvida com relação a esse conteúdo? Deixa eu relembrar vocês que a nossa avaliação vem até esse conteúdo aqui, que é cálculo proposicional, utilizando tabelas verdade, para a construção de uma proposição composta. O que acontece? Nós vimos uma proposição simples componente, P, Q, R. Nós vimos uma proposição composta, P, Q, R, com uma letra maiúscula, que é uma letra proposicional. Atribuímos o valor lógico, depois descobrimos o valor lógico da proposição composta, P e Q ou P e Q e R. Ou P e Q. Quando nós trabalhamos com P, Q e R, as proposições elas começam a ficar um pouco mais complexas, um pouco mais compostas, né?
Porque o que acontece aqui? Nós temos uma negação, nós temos a própria proposição P, nós temos uma terceira proposição e a proposição P. Como é que eu descubro o valor lógico de uma proposição composta? Utilizando tabela verdade. Nós podemos fazer pelo método direto? Podemos. Como que é o método direto? É quando nós temos o valor lógico de uma proposição P e nós fazemos a afirmação de que aqui é hipotético, tá? Quando o valor lógico da minha proposição P é verdadeiro, eu tenho, por exemplo, uma condicional e o valor lógico da minha proposição Q é falso, tá? Então, o valor lógico da minha proposição P, né, essa proposição, o que ela é? É uma proposição composta. O valor lógico dessa proposição é falso, ok? Então, isso aqui nós construímos por tabela verdade primeiro. Por quê? Porque, de forma didática, nós precisamos saber da onde isso aqui saiu. Da onde isso aqui saiu? Regra da condicional. Então, nós utilizamos tabela verdade para aprender as regras, para aplicar as regras. Vai ser aceito de forma corrida na prova? Vai. Se for objetiva, vocês vão bater o olho lá, relacionar com as regras e preencher. Se ela for para realmente manejar, para realmente praticar o conteúdo, vocês vão ter que ter as regras na cabeça para poder inserir o conteúdo lá, tá? Na próxima aula, nós vamos fazer... Na próxima aula tem um conteúdo novo, que é tautologia, contradição e contingência, que é o finalzinho desse primeiro bloco. Esse conteúdo não vai ser cobrado na prova, porque em implicação lógica e equivalência lógica, que são os nossos últimos conteúdos, nós retornamos em contingência, em tautologia, contingência e contradição. Tá? Então, o conteúdo que nós vamos ver semana que vem não cai na prova. No início da aula, eu perguntei se seria interessante fazer uma revisão anterior à prova. Então, nós vamos fazer uma aula de revisão com todo o conteúdo. Tá? Desde atribuição do valor lógico, até tabela verdade, até construção de tabela verdade de uma proposição composta. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Tudo bem. Okay, então, a lista de exercícios, ela vai valer como regra, como das últimas aulas, vai valer a presença, vai valer um ponto, que ajuda a compor a nota de vocês, e é aceito até o final do dia de hoje. Tá? Se não houver mais dúvidas, eu agradeço a presença de todos e nós vamos encerrar por aqui. Tá? Daí eu já aproveito, já desejo uma feliz Páscoa para vocês, desejo que todo mundo fique em casa realmente, tá? Nada de ficar sassaricando por aí. Eu acho que as coisas estão muito feias do lado de fora, e vocês observem que eu não comento isso, a gente... aula é aula, pessoal. Então, eu acho assim que aqui é para a gente realmente debater lógica, vocês estão aí para discutir esse conteúdo, tá? Claro, tá aberto, se vocês quiserem discutir outro tema, às vezes na aula de MA nós falamos sobre o mercado de capitais lá, tá? Alguém entra, pergunta e é uma das minhas especialidades, eu adoro falar, a gente conversa tranquilamente. Mas, assim, de forma objetiva, aqui a ideia é passar alguma coisa de lógica, tá? A gente praticar o cálculo proposicional. Tudo bem, pessoal? Beleza. Tudo bem? Então, boa noite, obrigado, bom feriado para vocês e até semana que vem. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Feliz Páscoa. Boa noite. Obrigado. Boa Páscoa, hein? Boa Páscoa, professor. Falou. Boas, Jefferson. Para vocês também, pessoal. Boa. É nóis. Minha tamo junto. gente! Meu Deus do céu, a galera tá muito animada, gente. Que loucura. Essa de feriado, né? Por que o feriadão não faz, né? O que o feriado não faz com o jovem trabalhador? Feriado e um punhado de chocolate, né? Também. Professor, Sim. a aula vai ser subida agora em seguida? O vídeo, você disse? Isso. Sim. Demora um pouquinho para upar ali, mas sim. Ah, beleza. Eu perdi 20 minutos da aula. Tá. Não, tudo bem. A gente já começou a gravar no início. Professor, se eu fosse você, não colocava agora, não. É a Michelle pedindo, professor. Não rola. Eu tenho o hábito de upar no mesmo dia para não acabar me esquecendo, né? Não Michelle, sobrepor. você sabe que todo mundo te ama, né, Michelle? Não, beleza. Obrigadão, professor. Não, eu tô vendo, Évila.
Tá na minha listinha. É muito amor. É, eu tô vendo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, professor. Feliz Páscoa. Obrigada, tá? Feliz Páscoa.